O apóstolo Paulo diz assim, Gálatas 4, de 4 a 6, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Irmãos, nesse texto, nós encontramos aqui, podemos considerar, uma referência ao Natal de Jesus. Quando falamos do Natal de Jesus, quando buscamos texto para pregar sobre o Natal de Jesus, vamos sempre lá nos evangelhos, né? Mateus, Lucas. Mas aqui nós temos também uma referência ao Natal de Jesus. Aqui encontramos o sentido do Natal e a razão de comemorarmos com alegria e gratidão o Natal. Irmãos, a comemoração do Natal nos remete ao dia em que Deus enviou seu Filho ao mundo, como diz Paulo, nascido de mulher, isto é, veio como um homem qualquer, para que como homem pudesse pagar pelos pecados da humanidade perdida. Então ele veio como homem, o Deus que se fez homem. Enquanto meditava nesse texto, eu encontrei aqui, irmãos, 3 pensamentos sobre o Natal de Jesus. O primeiro pensamento que eu encontrei nesse texto é que o Natal de Jesus é uma demonstração de que Deus não se deixa surpreender por nada. Como assim? Por que estou a dizer isso? É que nessa declaração de Paulo, de que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, essa declaração faz-nos lembrar da promessa feita por Deus no Éden, imediatamente após a queda do homem. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, depois que Adão e Eva pecaram, Deus disse à serpente, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta, quer dizer, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, ferida mortal, e tu lhe ferirás o calcanhar, que não é uma ferida mortal. Esse texto, irmãos, é chamado pelos teólogos de proto-evangelho, isto é, o início do evangelho. É a primeira proclamação do evangelho. Aqui Deus está a falar exatamente do dia em que enviaria seu Filho ao mundo, nascido de mulher, como diz Paulo, para esmagar a cabeça da serpente e resgatar-nos do domínio de Satanás. Irmãos, ao pecar, Adão e Eva entregaram a Satanás o domínio sobre a nossa vida e o domínio sobre o mundo. Eu lembro de uma aula que eu tive no seminário, teologia sistemática, e o professor dizia o seguinte: quando Deus criou o mundo, Deus entregou a chave do mundo para o homem. Terás domínio sobre todas as coisas. Quando o homem pecou, ele entregou a chave para Satanás. É por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno.
está debaixo do controle do maligno. Mas a boa notícia é que a Bíblia também diz que Jesus veio destruir as obras de Satanás, e que em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Onde é que o inimigo está agora? Na nossa cabeça? Não, está debaixo dos nossos pés, dos pés da igreja. Romanos 16, 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Ele é um Deus de paz, mas com Satanás ele esmaga a cabeça. Ao anunciar a vinda de Jesus a esse mundo como homem, nascido de mulher, para resolver o problema do pecado criado por Adão e Eva, imediatamente após a queda do primeiro casal, Deus revela que não se deixou surpreender pela queda, mas que já tinha concebido um plano para a salvação, para a nossa salvação. A queda de Adão e Eva não surpreendeu Deus. Deus não disse: e agora o que vou fazer? Não reuniu lá os anjos: e agora o que vamos fazer? Não, ele já sabia, porque ele já sabia de tudo que ia acontecer. Por isso que a Bíblia diz que Jesus foi crucificado antes mesmo da fundação do mundo. Antes de criar todas as coisas, Deus já sabia de tudo que ia acontecer e já havia preparado um plano, uma solução para a tragédia acontecida no Éden. Deus não se deixou surpreender. Deus não se deixa surpreender por nada, nada foge ao seu controle. E antes mesmo que aconteça, Ele já tem a resposta, Ele já tem a solução. Em diversas partes da Bíblia, nós encontramos textos que falam da presciência de Deus. O que é presciência? É conhecimento antecipado. Antes que as coisas aconteçam, Deus já conhece. Ele sabia, por exemplo, que os irmãos de José, movidos por inveja, o venderiam como escravo ao Egito. E já tinham um plano para tornar esse mal em bem. Como o próprio José testemunhou seus irmãos, lá em Gênesis capítulo 50, versículo 19 e 20, os irmãos agora estavam com medo de uma possível vingança de José, e José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Antes mesmo que acontecesse, Deus sabia o mal que os irmãos de José fariam contra ele. Não evitou, porque já tinha um plano de transformar o mal em bem, para salvar a vida de muita gente. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo 3 vezes. Não foi surpreendido com a negação de Pedro, inclusive o advertiu. E antes mesmo que isso acontecesse, já começou a orar por Pedro, para que não sucumbisse, mas que fosse fortalecido através daquela amarga experiência. Lá em Lucas 22, 31 a 34, temos esse relato. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então Jesus já sabia da negação de Pedro.
E antes mesmo de acontecer, já havia orado por Pedro, para que não desfalecesse na fé. Ele tem conhecimento antecipado de todas as coisas, nada o surpreende. Quando Jesus ordenou aos discípulos que entrassem num barco, no mar da Galileia, ele sabia da tempestade que viria, não foi surpreendido por ela, sabia que a tempestade viria, mas também sabia o que iria fazer. Por isso ele foi capaz de dormir tranquilamente na proa do barco, enquanto os discípulos se desesperavam. Irmãos, problemas nos podem surpreender. Podemos ser surpreendidos por más notícias. Às vezes acontece, estamos a navegar no mar tranquilo, calmo, sereno, e de repente vem um temporal. Dificuldades inesperadas, más notícias, mas Deus nunca será surpreendido. Ele tem o conhecimento antecipado de todas as coisas, ele vê quando a tempestade se aproxima e já tem a palavra certa para acalmar a tempestade. Já tem. Deus não foi surpreendido com a queda de Adão e Eva, por isso já sabia o que fazer e já havia providenciado o Natal de Jesus, aquele que nasceria da semente de mulher para esmagar a cabeça da serpente. Deus nunca se deixa surpreender. Segundo pensamento, irmãos, é que Deus é fiel ao que promete. Deus é fiel às suas promessas. Ele prometeu: da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Lá no Éden prometeu um Salvador, que nasceria da semente da mulher. E durante séculos confirmou a sua promessa através dos seus profetas. Por exemplo, Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel, Deus conosco. Então agora lá aos Gálatas, Paulo diz que na plenitude dos tempos, Deus cumpriu a sua promessa. Deus sempre cumpre com todas as suas promessas. A Bíblia diz que Ele é fiel ao que prometeu, a tudo que prometeu. Josué, ao perceber que estava a chegar o dia ou a hora da sua partida de deixar esse mundo, ele deu o seguinte testemunho ao povo de Israel, no livro de Josué, capítulo 23, versículo 14. Eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós sabeis em vossos corações e em vossas almas, que não tem falhado uma só palavra de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus. Nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. Todas vos sobrevieram. Nenhuma delas falhou. Irmãos, podemos confiar em todas as promessas de Deus, porque nenhuma delas falha. Deus é fiel. Na Bíblia há milhares de promessas de Deus para nós, milhares. Vamos recordar algumas? Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmo 37, 4. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu nunca os deixarei e jamais
os abandonarei. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Irmãos, é muito bom memorizarmos essas promessas, porque chega um momento em que nós precisamos delas. Precisamos. E tem aquela que eu considero que talvez seja a maior de todas. João 14, versículo 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, quando morre um crente em Jesus, é o cumprimento dessa promessa. Vos levarei para mim mesmo. Vos levarei para mim mesmo. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então essa é uma das grandes mensagens do Natal. Anuncia a fidelidade de Deus. Lá no Éden, Deus prometeu que da semente de mulher viria um para esmagar a cabeça da serpente, e ele cumpriu. Deus foi fiel no cumprimento da promessa feita no Éden, e é sempre fiel a todas as suas promessas. E a terceira verdade, ou pensamento, que aprendemos do Natal, e que está implícita no texto de Gálatas, é que Deus tem o tempo certo para cumprir as suas promessas. Ele tem o tempo certo. Paulo diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. No tempo certo, na plenitude, quando se completou. Lá no Éden, Deus havia prometido que da semente de mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E ao longo do Antigo Testamento, a promessa foi confirmada pelos profetas, e o seu cumprimento aguardado com ansiedade pelo povo de Deus. Então diz Paulo, que vindo a plenitude dos tempos, isto é, quando se cumpriu o tempo de Deus, o tempo certo, determinado por Deus, Jesus nasceu e a promessa se cumpriu. Por que a promessa não se cumpriu no tempo de Noé, quando a humanidade estava afundada em pecados, e Deus teve que mandar o dilúvio? Por que não se cumpriu lá? Por que não se cumpriu no tempo de Abraão, de Moisés, de Davi? Porque não era tempo. Ao longo da história do Antigo Testamento, Deus estava a preparar o mundo para a chegada do Salvador. E quando Deus percebeu, agora é a hora, o mundo está preparado, Ele enviou Jesus, na plenitude dos tempos. Deus tem o controle do desarrollar da história, e tem o tempo exato para cada ato da história. Não antecipa nem atrasa. Da mesma forma, Deus tem o controle da história da nossa vida. Ele sabe tudo sobre nós, conhece a nossa angústia, ouve os nossos clamores, e Ele sabe o tempo certo para intervir em cada situação e responder a nossa oração. Às vezes ficamos ansiosos, né? Eu sou ansioso, irmãos. Às vezes eu fico ansioso e queremos a resposta de Deus para hoje, para já. Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. Tem uma canção gospel, uma menina, uma adolescente, Maria Marçal, tem uma voz, um contralto formidável. E na semana passada eu ouvi essa música e falou muito ao meu coração ansioso. E ela começa com Deus a perguntar: está ansioso por quê? Não fazes ideia do que estou a fazer.
E mais adiante diz: deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo, o amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Aí eu disse: sim, pai, trabalha do teu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Isso é exatamente o que Davi nos ensina a fazer quando dá o seu testemunho no Salmo 40. Lá no versículo 1 que diz Davi: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei o tempo de Deus. Eu sei que esse tempo de espera não é fácil, mas quando estamos nesse tempo, quando ele acontece, é necessário. Muitas vezes é necessário para que tenhamos mais experiências com Deus. Foi no longo e duro tempo de espera que Jó aprendeu a conhecer mais de Deus. Às vezes acontece para corrigir algo que está mal em nós, e também serve para fortalecer a nossa fé. Então o segredo é esperar e descansar, porque Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Vindo a plenitude dos tempos, Ele enviou Jesus, no tempo certo. Nem antes, nem depois, Ele cumpriu a sua promessa. Irmãos, para concluir, Deus não se deixa surpreender por nada. E já tem a solução para tudo. Antes mesmo que aconteça, Ele já tem a solução. Deus é sempre fiel a todas as suas promessas. Por isso, quando estiveres em dificuldade, busque na Bíblia uma promessa que se aplique à tua situação. E a resposta virá: Senhor, sinto-me só, mas Tu prometeste, não te deixarei. Então aplica a tua situação à promessa, porque Ele é sempre fiel a todas as suas promessas. E Deus tem um tempo certo para todas as coisas, e para responder ao nosso clamor, Ele tem o tempo certo. Então confia no Senhor e descansa. Amém?